Olá, bem-vindos ao canal Direito e Geopolítica Explicado. Aqui a gente descomplica o direito, com explicações fáceis e diretas. E hoje vamos começar uma série especial, uma jornada de 6 partes pelo universo da organização administrativa. Neste nosso primeiro encontro, vamos desvendar os blocos de construção, os alicerces da administração pública, para entender de vez como o Estado realmente funciona por dentro. Então, para a gente não se perder nessa máquina que parece tão complexa, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir direitinho o que é administração pública. Depois, a gente vai explorar o que ela de fato faz no dia a dia. Aí sim, mergulhamos na estrutura dela para finalmente entender como essa estrutura se expande através de um processo chamado descentralização. Bom, para começar, tem um ponto que, olha, confunde muita gente. O termo administração pública. Parece uma coisa só, né? Mas, na verdade, ele tem dois significados bem distintos. E entender essa diferença é a chave para abrir todas as outras portas que vêm pela frente. E a pergunta fundamental que a gente precisa se fazer é essa aqui. A administração pública é sobre quem faz o trabalho ou sobre o que é feito? Parece simples, mas separar os atores das ações é o que vai nos dar um mapa, uma clareza para navegar por esses conceitos. Pense nisso como o alicerce de tudo que a gente vai construir a partir de agora. E olha só como essa divisão fica clara. De um lado, a gente tem o sentido subjetivo, também chamado de formal ou orgânico. Ele foca nos sujeitos, ou seja, nas pessoas, nos órgãos, nas instituições. E do outro lado, o sentido objetivo, que é o material ou funcional. Esse foca nas atividades em si, naquilo que é feito. É uma boa analogia, né? É como o diferencial cozinheiro da refeição que ele prepara. E com exemplos, tudo fica mais fácil de visualizar, não é mesmo? Então vamos lá. No lado subjetivo, o quem, a gente está falando de quê? De órgãos públicos, das autarquias, como o Banco Central, ou de empresas estatais, tipo a Petrobras. Já no lado objetivo, o quê, são as ações. Fornecer serviços públicos, criar incentivos, o que a gente chama de fomento, ou até exercer o poder de polícia administrativa para manter tudo em ordem. Ok, então já separamos o quem do o quê. Agora vamos dar um zoom no o quê. Afinal, quais são as tarefas fundamentais que a administração pública realiza? Dá para a gente resumir em 4 atividades principais, que são tipo o motor que move a atuação do Estado na sociedade. E aqui estão eles, os 4 pilares da atividade administrativa: serviço público, fomento, poder de polícia administrativa e a intervenção do Estado na economia. Pensem bem, isso vai desde prestar um serviço básico, como saúde e educação, até regular a economia. Cada um desses pilares é uma maneira diferente que o Estado tem de interagir e de moldar a sociedade. Vamos falar um pouquinho do fomento, que é um conceito bem interessante. A ideia aqui não é o Estado ir lá e fazer algo diretamente. Não, é o Estado incentivando, dando um empurrãozinho para o setor privado fazer alguma atividade que seja de interesse público. O exemplo clássico: um banco estatal que oferece um crédito com juros mais baixos para projetos culturais. O Estado não está produzindo a peça de teatro, mas está ajudando ela a acontecer. Agora, atenção aqui, a intervenção do Estado na economia, isso não é a regra, tá? É a exceção da exceção. A Constituição, lá no artigo 173, deixa bem claro que o normal é a livre iniciativa. O Estado só entra em campo para intervir diretamente na economia em 2 situações muito específicas: ou para proteger a segurança nacional, ou quando tem um interesse coletivo muito, mas muito relevante em jogo. Beleza? Já definimos o quem e o quê. A pergunta agora é: como é que essas peças todas se encaixam? Como esse quebra-cabeça se organiza? Vamos olhar agora para o esqueleto, para a estrutura da administração pública. E ela se divide basicamente em 2 grandes partes. De um lado, a gente tem a administração direta. Pensem nela como o núcleo do poder político: a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Do outro lado, a administração indireta. Aqui estão as entidades mais especializadas que foram criadas para cuidar de assuntos específicos: as autarquias, as fundações públicas, as empresas estatais. E quando a própria administração direta, ela mesma, executa suas tarefas, usando seus ministérios, suas secretarias. A gente chama isso de centralização. É o Estado padrão, digamos assim. É o centro do poder político agindo diretamente, sem passar a bola para ninguém.
E aqui vem talvez a regra de ouro, a mais importante de todas sobre essa relação. Prestem bem atenção. Não existe hierarquia entre a administração direta e a indireta. Não existe. O que existe é tutela e controle. Um ministro não pode simplesmente ligar para o presidente de uma autarquia e dar uma ordem, como se fosse um chefe falando com um funcionário. Não é assim que funciona. Não há subordinação. Então, o que é essa tal de tutela ou controle finalístico? É justamente essa supervisão. A administração direta fica de olho para garantir que aquela entidade da indireta está cumprindo a finalidade, o propósito específico para qual ela foi criada. É por isso que também chamam de supervisão ministerial. É uma relação de alinhamento, de fiscalização, mas, de novo, não é de subordinação hierárquica. Isso tudo leva a uma pergunta bem lógica, né? Se a centralização é o normal, como é que nascem essas entidades da administração indireta? A resposta está num processo-chave, um processo fundamental chamado descentralização. Descentralizar é basicamente isso. A administração direta pega uma de suas tarefas e transfere para uma outra entidade, uma nova com personalidade jurídica própria. E por que fazer isso? A lógica toda se baseia no princípio da especialidade. A ideia é que uma entidade focada num único assunto, uma agência reguladora, por exemplo, vai ser muito mais eficiente e técnica do que um ministério gigante que tem que cuidar de 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas calma lá! Descentralizar não é tudo a mesma coisa. Existem basicamente 2 formas de fazer isso, e a diferença entre elas é crucial, principalmente quando a gente pensa em responsabilidade e no tempo que isso dura. Vamos comparar, então, a outorga e a delegação. E aqui o pulo do gato está exatamente no que é transferido. Na outorga, que é feita por lei, o Estado transfere tudo, a titularidade, ou seja, a propriedade do serviço e também a execução. É por prazo indeterminado. É assim que nasce uma autarquia. Já na delegação, que geralmente é feita por um contrato, o Estado transfere só a execução. A titularidade, o dono do serviço, continua sendo o Estado e tem prazo definido. O exemplo clássico é a concessão de uma rodovia para uma empresa privada administrar. E essa delegação se materializa de algumas formas: concessão, permissão, autorização. Por isso, às vezes, a gente ouve falar em descentralização negocial ou por colaboração. É um Estado fazendo um negócio, uma parceria com outra entidade para executar um serviço. Aquela rodovia com pedágio que a gente falou é um exemplo perfeito de concessão. Ufa! A gente já viu bastante coisa, né? Então, para ter certeza de que os conceitos mais importantes ficaram bem amarrados, vamos fazer uma revisão rápida. Pensem numa estrutura de 4 passos que a gente montou aqui para entender a organização administrativa. Então, recapitulando, primeiro passo, definir o termo. Lembrar da diferença entre o quem, o subjetivo, e o que, o objetivo. Segundo, conhecer as atividades, aquelas 4 funções essenciais de serviço público até a intervenção na economia. Terceiro, entender a estrutura, separar a administração direta da indireta e, o mais importante, lembrar que não tem hierarquia entre elas. E quarto, compreender como a indireta é criada, com a diferença entre a outorga, que transfere a titularidade, e delegação, que só transfere a execução. Com esses 4 pilares, o resto todo fica muito mais fácil. Mas aí fica uma pergunta no ar, né? Se a descentralização cria entidades novas, separadas, como é que o Estado se organiza por dentro? Como ele divide as tarefas entre seus próprios órgãos, como os ministérios e secretarias? Bom, essa pergunta é o gancho perfeito para o nosso próximo encontro, o 2º vídeo da série, onde a gente vai falar sobre desconcentração, que é essa divisão interna de trabalho. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se este conteúdo ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos. A gente se vê no próximo vídeo.